Capítulo 3. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu não aguentava mais dizer para mim mesmo que não ia dar. Precisava dar um basta naquilo e entender que o que eu tinha, que tinha me levado até ali, não me levaria para o próximo nível. Afinal, se fosse fácil, todo mundo faria. Naquele momento, eu já havia tentado praticamente de tudo para deixar meu emprego público, mas sempre esbarrava em algo mais forte que me impedia de alcançar meu objetivo de vida. Confesso que já estava me convencendo a aceitar que não daria certo mesmo. Até que no dia 30 de dezembro de 2011 eu estava na cozinha da minha casa conversando com a Paty, pensando como seria o ano seguinte e que a fábula da virada do ano me faria acreditar dessa vez. Foi quando tive a ideia genial, que na verdade precisava parecia tão genial quanto todas as outras pareceram no primeiro momento. Meus amigos me diziam que eu falava bem, que era animado e que ajudava muito as pessoas a serem melhores. Foi quando decidi que seria palestrante motivacional. Fiquei tão animado que corri para o computador e fui providenciar meu currículo de palestrante motivacional. Eu achava que palestrante tinha de ter currículo. Então fui digitando lá, professor de direito, mestre em direito, autor de 2 livros em direito, participou de dezenas de congressos em direito. Foi então que parei e pensei, caramba, ninguém vai querer saber assistir a uma palestra motivacional de um cara desse. É o pior cara, e o pior, o cara ainda se chama Jerônimo. Ficou claro para mim que eu precisava melhorar meu currículo, então fui pesquisar na internet e achei um curso de coach. Vi que era cerca de 6 meses, já estaria formada e poderia agregar esse conhecimento à minha formação. Assim foi feito. Eu me inscrevi no curso em maio de 2012, entrei na sala de aula e a magia aconteceu. Depois de 30 minutos ouvi minha instrutora, tive certeza de que era aquilo que eu realmente queria fazer o resto da minha vida. O único problema é que eu já fracassara em todas as minhas tentativas anteriores. E confesso que minha autoconfiança já estava bastante enfraquecida. Naquele momento, resolvi parar e olhar para o que vinha fazendo de errado. Precisava virar o jogo. Mas queria morrer advogado da União. Mas não queria morrer advogado da União. E, mais do que isso, eu não tinha condições de errar mais uma vez. Minha situação era a seguinte: eu tinha um emprego público de 40 horas semanais, um casal de gêmeos com 2 anos, nenhum dinheiro guardado no banco, ajudava financeiramente minha avó, mal tinha tempo de cuidar da minha saúde, mas ainda tinha um problema maior. Eu havia me convencido de que não ia dar. E como já disse, quando você acredita que não vai dar, não dá mesmo. Eu já conhecia aquela história. No começo tudo vai bem, eu cresci como coach em alguns momentos. Eu voltaria a me sentir assoberbado, as tarefas começariam a não caber no dia de modo inevitável. Chegaria o dia derradeiro em que eu diria para a Paty, tá vendo? Eu não vai dar. A primeira vitória que tive que conquistar foi ressignificar aquilo para a minha vida. Então entendi que não seria fácil. Aliás, poucas coisas incríveis são verdadeiramente fáceis de conseguir. Então, criei uma frase de força para mim. Se fosse fácil, todo mundo faria. Dali para frente, todas as vezes em que eu enfrentava alguma das dificuldades, em vez de pensar, tá vendo, não vai dar certo, dizia para mim mesmo, está tudo certo, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Fortalecido pela nova crença que eu acabara de estabelecer, li muitos livros sobre produtividade, como fazer as coisas caberem no seu dia, como realizar o que tinha que ser feito, como parar de procrastinar. Apliquei vários métodos na minha vida, testei software e ferramentas online para gerenciar tarefas e confesso que no primeiro momento as coisas até que de fato melhoraram, mas não tardou muito para que eu voltasse a se sentir engolido pelo dia a dia. Na época eu não sabia, mas hoje entendo que existem 5 níveis de realização que vão de A até E, dos quais o nível A é o melhor e o nível E o pior. O nível de produtividade de realização não está ligado somente à quantidade de tarefas que uma pessoa consegue cumprir, ou ao esforço dela. Quanto isso traz de sacrifício? E sim, a relação entre o esforço que faz e os resultados que obtém. Ou seja, você mede sua produtividade por uma relação de comparação entre esforço e resultado. Vamos falar mais disso em breve. Por mais que eu esforçasse por mais que ampliasse o método de produtividade, no máximo alcançava o nível C de produtividade. A partir daí percebi 2 pontos claros que faltavam na maioria dos métodos que eu tinha testado até então. Identifiquei que existem algumas verdades absolutas sobre produtividade que eram, em certa medida, deixadas de lado. Depois de atingir o melhor nível de produtividade, comecei a ter meus primeiros clientes em coach. Naquele momento, eu trabalhava atendendo em terça a quinta noite. O movimento foi aumentando. Eu já quase não tinha mais horário de almoço, porque precisava atender naquele período para conseguir gerenciar todos os clientes que me procuravam. E adivinha qual foi o pensamento que me veio? Caramba, parece que não vai dar de novo. Entretanto, eu já havia aprendido a lição.
E rapidamente pensei, se fosse fácil, todo mundo faria. Ainda assim, porém, continuei trabalhando, buscando compreender o que ainda não estava perfeito no meu método de produzir e no meu nível de realização. Descobri outras verdades que não havia percebido antes, até que cheguei ao número final de 8 verdades absolutas sobre produtividade. Outro aspecto que descobri durante meus estudos e testes é que produzir não é apenas fazer lista. Saber priorizar as tarefas e ticá-las quando forem concluídas. Para ser, de fato, realizar o que tem que ser feito sem adiar nem se sentir abolido pela vida, existem 4 pilares que precisam ser construídos. E se faltar um deles sequer, todos os outros desmoronam. E antes de que você pergunte, certo, Gerônimo, e quais são os 8 pilares da verdade? Porque eu já estou curioso e não aguento mais esperar. Preciso avisar que vamos falar deles em detalhes nos capítulos seguintes. Por ora, só quero que você entenda que finalmente eu tinha descoberto o método de fazer as coisas acontecerem sem adiar o que tem de ser feito, sem me sentir engolido pela vida. Ao utilizar as 8 verdades absolutas e os 4 pilares da produtividade, nível A, tive a oportunidade de continuar crescendo como coach, que era a profissão pela qual eu tinha e tenho paixão. Minha agenda de clientes pagantes começou a ficar lotada. Passei a ter fila de espera de quase 5 meses e foi aumentando de modo gradativo o valor do meu pacote de coach. Na verdade, as coisas não pararam por aí. No meio do caminho, ainda advogado da União e coach com uma agenda lotada, encontrei tempo para fazer um treinamento de como ter um empreendimento digital, que foi quando aprendi a levar a minha mensagem para muitas mais pessoas, de modo que vinha conseguindo fazer pessoalmente. Pouco tempo depois, eu trocaria a venda do meu tempo pela venda do meu conhecimento. Depois de tantas realizações, por fim chegou o momento com que eu vinha sonhado por 14 anos. Chegou o instante em que a fábula da virada do ano não havia sido destruída pelo monstro do dia a dia. Era dia 12 de setembro de 2014. Paty e eu saímos de casa, pegamos o carro e em Vila Velha, Espírito Santo, dirigimos até Vitória, uma cidade vizinha separada por uma ponte de pouco mais de 3 quilômetros, onde ficava o órgão da Advocacia Geral da União, em que eu trabalhava. Enquanto dirigia pela ponte, um filme passava pela minha cabeça. Sinceramente, não me lembro de nenhuma palavra que eu tenha dito durante a travessia até chegar ao órgão público. E olha que eu falo muito. Sinceramente, não lembro. Durante a travessia até chegar ao órgão público. Nem sei dizer se fiquei mesmo em silêncio ou se apenas não consigo me lembrar do que eu disse naquele dia. O fato é que cheguei lá na sala onde trabalhei por anos, liguei o computador e comecei a digitar a minha carta de exoneração. Como já contei, minha esposa estava comigo e resolveu gravar aquele momento. É um vídeo muito pessoal. Relutei durante muito tempo perguntando-me se deveria mostrar ou não publicamente, mas os amigos mais próximos insistiram, dizendo que ele inspiraria muitas pessoas, então resolvi mostrá-los a você. Se quiser assistir ao vídeo, é só acessar o endereço eletrônico a seguir ou fazer a leitura do QR Code. Só lhe peço que, se for para compartilhar, faça-o apenas com pessoas que você acredita que vão se inspirar também a ter uma vida extraordinária, que acreditem que a vida pode ser mais pessoas que, assim como você, estão determinadas a construir a história de que terão orgulho de contar. Pedi a exoneração em 12 de setembro de 2014. O processo caminhou e, oficialmente, no dia 22 de setembro daquele mesmo ano, depois de 14 anos, deixei de ser servidor público para vivenciar a minha paixão. O que muita gente não sabe é que minha situação financeira não tinha mudado tanto em relação a poucos meses antes. Se antes eu não tinha dinheiro nenhum guardado, agora eu tinha conseguido juntar o equivalente a apenas 8 meses de salário como advogado da União. Ou seja, eu tinha esse tempo para conseguir remunerar minha paixão na quantia que eu precisava para manter minha família nas mesmas condições de antes. A grande diferença não estava na minha conta bancária, até porque ela praticamente não tinha crescido. A mudança mais significativa estava dentro de mim. Agora eu trabalhava pela minha paixão e, mais do que isso, eu tinha um método para produzir com um nível A de realização. Agora, o mais incrível aconteceu mesmo nos meses seguintes. A minha saída do emprego público, nossos negócios cresceram muito, numa velocidade estrondosa. E nós, como família, nunca tínhamos tido tantos momentos de lazer e felicidade. Em menos de 1 ano e meio depois da minha exoneração, eu tinha viajado 3 vezes para o exterior. E numa dessas viagens, passei 22 dias com a minha família conhecendo a Disney e outros parques da região da Flórida, nos Estados Unidos. Nesse momento, parei e olhei ao redor e constatei algo entre diversos amigos e pessoas. Vi que ou eles tinham sucesso, mas não tinham tempo, ou tinham tempo, mas não tinham sucesso. Na verdade, havia ainda um terceiro tipo, que era o pior de todos. Pessoas que não tinham nem tempo e nem sucesso. Até então, eu só havia usado o método de produtividade nível A de realização para mim, mas precisava saber se ele serviria para qualquer outra pessoa. Foi quando ensinei o método para a Paty e para os colaboradores da minha empresa. O resultado entre eles foi tão incrível
que tive a certeza de ter um método com menos esforços para produzir o dobro do resultado de muito mais felicidade. Um método de que eu mesmo poderia me beneficiar assim como qualquer outra pessoa poderia. E a qualquer momento, esse método faria o indivíduo produzir com nível A de realização, acelerando os processos para conquistar os 4 elementos essenciais da felicidade, que já sabemos são realização pessoal, realização profissional, realização financeira e total equilíbrio em todas as áreas da vida. Caso você ainda esteja perdido sobre o que seja os 4 elementos essenciais da felicidade, volte à introdução do livro. Hoje, exatamente agora, enquanto eu escrevo este livro, sinto-me completo como pessoa, tenho um trabalho apaixonante, atuo como coach e empresário digital, consigo ter todos os bens materiais que preciso, já levantei nos últimos meses mais doações do que havia conseguido ao longo dos meus 40 anos de idade. Antes do meu movimento atual, em relação ao equilíbrio, há partes deste livro que foram escritas na minha casa, na casa dos meus pais no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde fui palestrante e almocei com Roberto Chiniakik, em Itajaí. Na casa dos meus primos Mônica e Fernando em Florianópolis, na casa de Rodrigo Cardoso, onde eu e a Paty, meus filhos, surfamos, literalmente, pela primeira vez. E é bem possível que esteja esquecendo de algumas aventuras pelo meio do caminho. É por isso, e o mais importante de tudo, continuo atendendo como coach, a empresa continua crescendo. Entendi que eu tinha um método e resolvi compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas. Então, criei a Academia da Produtividade, um treinamento totalmente online que ensino os alunos a ter um nível A de produtividade, o qual eu mesmo atingi. Para não ficar aqui páginas e páginas mencionando as centenas de pessoas que passaram pelo programa, vem à minha mente a história da Rosana, casada, mãe de 2 filhos, que crescia muito mais depressa do que ela gostaria, porque na prática ela trabalhava fora o dia inteiro e não conseguia acompanhar o dia a dia deles. Participar de pequenos e grandes momentos das crianças, isso fazia com que ela se sentisse como se o tempo estivesse escapando de suas mãos. O volume de tarefas da Rosana era tão grande que ela ficou 8 anos sem tirar férias com a família. No dia a dia, não tinha tempo para si mesma e se sentia completamente engolida pela vida. Ela se sentia numa prisão porque, por um lado, precisava trabalhar para completar o orçamento da casa e, por outro, tinha o peso de culpa de não estar vendo seus filhos crescerem, de perceber que se continuasse daquele jeito, acabaria tendo um problema de saúde. Então, ela resolveu dar um basta naquilo e passar a se beneficiar do ensino deste livro. Em pouco tempo, ela entendeu as causas de sua exaustão e perceber que ela mesma criava uma rotina da qual não conseguia dar conta, a partir de suas crenças sobre o que deveria ser de fazer. Depois de aplicar as 8 verdades da produtividade em sua rotina, ela conseguiu voltar a frequentar as aulas de yoga, parou, sem esforço, de tomar refrigerante, foi abrindo espaço na agenda e conseguiu criar a noite do casal, na qual consegue tempo de qualidade com o marido. Recentemente, ela postou no grupo da comunidade da academia uma foto com a família numa praia paradisíaca, com pessoas que não via fazia 15 anos. E o caso dela não é isolado. Há alunos que pararam de tomar remédio, tarja preta para a ansiedade, que tiraram seus projetos da gaveta e criaram seus negócios, passaram a sair 2 horas mais cedo do trabalho e costuraram e continuaram tendo a mesma produtividade profissional. Há ainda pais que voltaram a ter tempo de ficar com os filhos sem comprometer a empresa e esses são apenas alguns dos casos de um universo de incontornáveis, de um universo de incontáveis resultados. É isso que nós vamos falar nas próximas páginas. É isso que eu vou ensinar a construir na sua vida. O segredo das 8 verdades absolutas sobre produtividade e como construir os 4 pilares da produtividade para ter um nível A de realização em todos os campos da sua vida. Se você compreender que vale a pena aprender e se livrar da procrastinação e dominar as tarefas do dia a dia para não se sentir engolido pela vida, aprender um método testado por milhares de pessoas para ter realizações numa velocidade que talvez você nunca tenha experimentado antes, que vale a pena entender que se fosse fácil, todo mundo faria. Enfim, se tudo isso valer a pena, vou ter prazer de esperar você no próximo capítulo. As histórias contadas não são necessariamente reais. Entretanto, todas as conquistas mencionadas são de alunos do programa da Academia da Produtividade, contadas com nome fictícios.